Se você entender o que eu vou te explicar nos próximos minutos, a sua forma de enxergar fracasso, talento e crescimento nunca mais vai ser o mesmo. Esse livro mostra por que pessoas brilhantes travam, pessoas comuns constroem algo gigantesco. E talvez ele explique anos da sua vida. Nesse livro, você vai aprender dois tipos de mindset, ou dois tipos de mentalidade, né? Que seria a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa acredita que a inteligência é algo que você tem. Talento define seu valor. Errar revela quem você realmente é. Esforço é coisa de quem não tem dom. Frases internas típicas são: eu não levo jeito, eu sou ruim nisso, não nasci para isso, se eu falhar, vão perceber que não sou tão bom. E o mindset de crescimento acredita que habilidade é construída, erro é informação, esforço é estratégia, desafio é treino e a frase central é: ainda não sei. Vivemos numa sociedade em que a gente idolatra o dom. Então, na escola, é comum você escutar, tipo, ah, você é o mais inteligente, você saiu bem na prova. Em casa, você escuta que você é o mais estudioso. No trabalho, as pessoas falam, tipo assim, ah, aquele cara ali, ele tem o dom. Ele é um gênio, ele é diferenciado. Tá, então qual que é o problema desse tipo de elogio? O problema é que quando você aceita esse tipo de elogio e você passa a acreditar que você só é desse jeito por causa do seu talento, você começa a proteger o seu talento. Então, você não entra em novas situações, porque se você errar, você não vai ser talentoso. E não ser talentoso é igual a fracasso, para quem tem esse tipo de mindset fixo. Tá? Então, quando você acredita que o seu valor está no seu talento, você começa a proteger esse talento. Então, você se impede de colocar em novos desafios, você não busca novas coisas, você fica preso naquilo que já é comum para você, porque isso te causa um medo inconsciente muito grande de errar e de parecer para as outras pessoas que você não é talentoso. Então, tem muita gente que até na fase adulta ainda está preso nesse ciclo de mentalidade. E é importante que vocês saibam que dá sim para mudar. Fica até o final desse vídeo que você vai descobrir como. Quando a sua identidade depende de você parecer ser capaz, você evita qualquer situação que possa provar o contrário. E o lugar onde essa programação começa é mais cedo do que você imagina. Tá? Então, eles fizeram um teste com dois grupos de crianças, separaram dois grupos. O primeiro grupo escutou elogios como você é muito inteligente, e o segundo escutou você é muito esforçado. Logo em seguida, eles deram um novo desafio para essas crianças. Eles puderam escolher se eles queriam um desafio fácil ou um desafio difícil. Então, as crianças que foram elogiadas pela inteligência, eles escolheram o desafio mais fácil em prol de preservar a imagem que eles tinham de ser inteligentes. E as elogiadas pelo esforço escolheram o caminho mais difícil, porque eles queriam crescer. Aí, quando fracassaram, o grupo das pessoas, das crianças inteligentes, eles desistiram mais rápido e perderam completamente a confiança. Aí, o grupo do esforço, eles persistiram, melhoraram e mantiveram aquela vontade de querer crescer e ser algo mais. Com isso a gente aprende que se você elogiar o talento, você cria medo. E se você elogia o esforço, você cria uma vontade dentro da pessoa de querer ser algo mais, porque ela vai querer se esforçar cada vez mais para desafiar novos obstáculos e se tornar alguém melhor do que ela era ontem. Quantas vezes você não desistiu de alguma coisa porque você teve medo de parecer incompetente, né? E isso não serve só para esse teste de criança, isso é para tudo, para todos os relacionamentos, tanto amoroso quanto numa empresa, com amigos. Qualquer tipo de elogio que você for fazer, é bom que você saiba o que que o seu elogio está causando na outra pessoa, porque pode ser que você esteja incentivando a outra pessoa, aquela pessoa que está do seu lado, a ter uma mentalidade fixa, né? Por isso é muito bom você ter cuidado, principalmente pais, né? É bom você saber como elogiar o seu filho da forma correta para que ele desenvolva uma mentalidade de ter aquela vontade de viver a vida e querer ser algo diferente do que ele é agora. Tá? Então, o mindset fixo, ele interpreta a falha como uma parte da identidade dele. Então, não é eu falhei, é eu sou um fracassado. Entendeu? Eles interpretam dessa forma inconscientemente. Enquanto o mindset de crescimento, eles veem todo tipo de problema como eu ainda não aprendi, ainda tenho que melhorar. Percebe como é diferente essa interpretação do mesmo problema? Então, o fracasso só é permanente quando você transforma ele em identidade. Mas quando você fracassa e decide que você precisa fazer algo diferente, tomar uma atitude diferente, você reconhece que tem algo dentro de você que está te causando um padrão para que você repita esses erros, é o que realmente faz você evoluir de verdade. Tá? Então, quando você só aceita aplausos, você começa a temer a evolução, porque a evolução ele é justamente isso, é você se colocar numa situação de algo que você ainda não viveu, de algo diferente, de algo novo. E isso, o desconhecido, ele dá medo. O medo, ele vem de coisas desconhecidas. Mas se uma vez que você quer mudar de resultado, se tornar uma pessoa diferente, você vai precisar fazer coisas que você não veio fazendo até agora. Então isso vai requerir que você se jogue de cabeça em novas coisas, novos hábitos, novos ciclos,
novas coisas. É necessário que você ultrapasse seu medo para passar por esse processo. Mas Yuri, o que que mantém esses rótulos funcionando? Por que que eu mantenho a minha identidade fixa se eu quero mudar para a identidade de crescimento? Então, muitas vezes, eles são os rótulos que você recebeu na sua infância, os rótulos que você recebeu dos seus pais, dos seus professores. Ele não leva jeito, ela é fraca, você é ruim com números, você é ruim fazendo esse tipo de coisa. Se você quer virar um editor, quer começar a gravar vídeo pro YouTube, você fala assim: ah, você não leva jeito, você é tímido, você não sabe falar com as pessoas. Você se prende naquela sua identidade. Então, os rótulos que as pessoas te dão, eles viram a sua identidade. Você começa a carregar aquilo com você. Então, se você quer fazer vídeos pro YouTube e pessoas falam que você é tímida, que você não sabe falar com as pessoas, você vai pegar isso pra você vai deixar com que esse medo te bloqueie e você não vai realizar o seu sonho, que era fazer um vídeo para uma pessoa, que era ensinar alguém, que era transbordar de alguma forma na vida de outras pessoas. E ao contrário, as pessoas do mindset de crescimento, eles levam esses rótulos como tipo assim, ah, você tá falando isso? Então eu vou fazer e vou te provar o contrário. Então qual desse tipo você quer ser? Qual desse tipo você se identifica? Qual que faz mais sentido para você na sua vida? Se até agora algo já te fez pensar diferente sobre algo, compartilhe esse vídeo para um amigo que você acha que precisa ouvir essa mensagem. E se você quiser se aprofundar mais sobre esse livro, é muito bom mesmo, de verdade mesmo, galera. Eu vou deixar o link na descrição, né, da Amazon para você comprar ele tanto em real quanto em ien, tá? Eu sei que tem pessoas do Brasil e pessoas do Japão que me acompanham, né? Então eu vou deixar os dois aí para você ser mais fácil de você tomar uma decisão que pode mudar a sua vida de verdade. Eu não tô falando que esse livro vai mudar a sua vida, mas os hábitos que você desenvolver que são novos, eles vão mudar a sua realidade para sempre. É isso que eu quero que vocês entendam, é isso que eu bato na tecla todas as vezes nesse canal. Se você quiser ter resultados diferentes, você precisa começar a fazer coisas que você não fazia antes. E isso dá medo mesmo. Tudo que é novo dá medo. Você precisa agir apesar do medo, porque o sucesso, aquela vida que você deseja, ela tá depois da sua zona de conforto, ela tá além. Porque se ela tivesse dentro, se as coisas que você deseja tanto tivessem que acontecer agora com a pessoa que você já é, você já teria, tá? Então não faz sentido você querer ter resultados diferentes e sempre fazer a mesma coisa. O caminho bom para você começar e um caminho barato é estudando, compre livros, tá? É muito fácil, com 2 cliques você vai e compra esse livro, ele chega para você, né? Não precisa ler o livro todo de uma vez, vá com calma, tá? Leia de pouco em pouco. Não reforce a crença de que você não consegue ler livro ou que não gosta de ler livro. Na escola eu também odiava estudar, tá? Eu comecei a estudar de verdade depois que eu saí da escola, né? E eu entendi que esse é o caminho para a mudança. É você entender e aprender coisas novas, fazer coisas diferentes. Esse é o caminho. Então fica aí que agora a gente vai conversar sobre como mudar a mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento. A pergunta é: você está disposto a evoluir? Você está disposto a mudar de verdade mesmo? Como que eu faço para mudar? Primeiro, a gente precisa mudar a nossa comunicação. Tudo aquilo que sai da nossa boca e a comunicação que a gente tem com a gente mesmo dentro da nossa mente. Você precisa trocar o eu não consigo por eu ainda não sei. Eu ainda não posso. Então, você percebe como isso é diferente? O eu não sei, ele coloca uma barreira na sua frente para que você não consiga realmente avançar para aquilo que é novo. E o eu ainda não sei significa que o seu eu agora não entende, mas que o seu eu do futuro vai saber, porque você vai tomar atitudes agora para que o seu eu do futuro seja diferente. Então, número 2, procure exercícios que exponham a sua fraqueza, tá? Muitas vezes o seu propósito de vida, e eu paguei caro em cursos que ensinaram isso que eu estou ensinando para vocês de graça. Então, se colocar em situações que exponham seus medos é o jeito mais rápido de você evoluir. Porque muitas vezes o seu propósito ele está escondido atrás daquilo que você tem medo. Tá? Então, se eu continuasse tendo o medo que eu tinha na minha adolescência, que era de ser julgado demais por as outras pessoas, eu jamais ia fazer um canal no YouTube. Eu jamais ia conhecer pessoas que eu conhecia através dos meus vídeos. Eu jamais ia chegar nesse resultado que eu cheguei agora. Tá? Número 3, elogie o esforço. Tá? E não só o das outras pessoas. Elogie o esforço seu. Pô, eu não lia livro. Eu fui lá, comprei esse livro. Hoje eu li 4 páginas. Pô, que da hora, eu me esforcei. O quanto que isso já não é diferente de alguém que trabalhava num lugar que não gosta, chegava em casa, comia, bebia uma cerveja, dormia e ia no dia seguinte de novo. E no final de semana não fazia nada para mudar de vida também, porque ele se sentia cansado demais de ter trabalhado a semana toda e no final de semana era o único tempo que você tinha para fazer algo que te recompensasse por ter batalhado tanto durante aquela semana. Mas
Esses resultados, essas atitudes, elas não te levam a lugar nenhum. É desproporcional mesmo o esforço que você tem que fazer para sair de onde você não gosta e ir para onde você gosta. Isso porque o seu cérebro ele está acostumado com um certo coquetel de neurotransmissores, né? Que seria o seu cérebro ele está acostumado já a lidar, a rodar o programa da sua vida de um certo jeito. E quando você decide transformar isso, o seu cérebro ele vai ter que trabalhar muito mais para alcançar aquilo que você deseja, tá? E isso consome muita energia do seu cérebro. É por isso que é muito fácil você desistir no início. Então você precisa reforçar seus hábitos, você precisa tomar atitudes diferentes para que você construa aquela personalidade, aquele resultado que você deseja alcançar. Tá? Então, número 4, quando você for tomar alguma decisão, você precisa se perguntar: eu estou fazendo isso para crescer ou eu estou fazendo isso para proteger a minha imagem? Porque se for para proteger a sua imagem, ela geralmente não vale a pena. Porque essa proteção de imagem, ele está atrelado à crença de que outras pessoas vão te julgar. De que se você fizer algo que vai desagradar as outras pessoas, você de alguma forma vai deixar de ser menos amado ou menos respeitado. Entendeu? Então isso não faz sentido. Faz sentido que você tome atitudes para que você mude de verdade e se transforme na pessoa que você quer se tornar. Tá? Então, 5, comece algo que você seja iniciante novamente. Porque se você só faz o que você está acostumado a fazer, você está treinando estagnação dentro do seu corpo e dentro da sua mente. Está reforçando os resultados que você já tem. Ah, então o mundo não precisa de pessoas que estão tentando provar o tempo todo que elas são inteligentes. O mundo precisa de pessoas que estão dispostas a crescer. Talvez o seu limite nunca foi a sua capacidade, foi o medo de parecer ruim. Você vai proteger sua imagem ou vai construir sua evolução?